graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Hoje nós vamos estar tratando aqui ainda na nossa lição número 18 a respeito de Caim e Abel. Nós paramos na nossa última aula mostrando para você que religiões inteiras se baseiam no caminho de Caim. Essas religiões, elas falam de Jesus, elas falam da Bíblia, falam de Deus, mas se nós formos bem a fundo nas suas doutrinas, nós vamos observar que o sangue de Jesus não está lá. Eles seguem um outro evangelho. Agora, Caim, ele reconhecia a existência de Deus, mas não cria na sua palavra para obedecê-la. Em 1 João capítulo 3, versículos 10 a 12, a palavra de Deus diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, a Bíblia diz que Caim era do maligno, as suas obras eram más. Todas as religiões inventadas por Satanás e pela mente humana têm isso em comum. Elas querem chegar a Deus através das obras e não do sangue do substituto. Na verdade, existem apenas duas religiões, se é que podemos chamar assim. A primeira crê no substituto e a outra crê nas obras que o homem pode realizar, ou seja, no humanismo. Não há como chegar a Deus sem ser por Jesus. O único caminho para chegar a Deus é Jesus. É blasfêmia, é insulto a Deus. E pior que isso, é a perdição do homem que crê que todos os caminhos levam a Deus. Eu acredito que você, como eu, já deve ter ouvido muitas pessoas falarem isso. Não, o importante é ter uma religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Errado, mentira, blasfêmia. Caim inaugurou o princípio da frase de que todos os caminhos levam a Deus. Quem criou esse princípio foi Caim, porque ele abriu um caminho por onde passam os idólatras, aqueles que querem ser salvos pelas obras. Eles passam por este caminho, o caminho de Caim. Jesus não veio trazer religião. Isso é um fato muito importante. A pessoa menos religiosa nesse mundo foi Jesus. Ele não é religioso. Ele veio trazer a única coisa que o homem que está morto precisa: vida. O homem precisa de vida. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O homem não precisa de religião. Nós vemos aí desde o começo a existência de religião. Caim era um religioso completo, com toda a forma, mas estava longe de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7, vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre a ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Vemos aqui novamente Deus buscando o homem, buscando esse homem rebelde. Deus dá uma nova chance para Caim. Instrui Caim, e é impressionante o amor e a longanimidade do Senhor Deus. Gênesis 4:8, falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou.
Mas Caim, mais uma vez, não dá ouvidos a Deus, irmãos, e continua no seu caminho. A Bíblia diz no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. E continuando Caim em seu caminho, ele vai se afundando no pecado e chega àquilo que nós lemos. Ele assassinou o seu irmão. Esse foi o ápice do comportamento estranho de Caim. Caim projetou o seu pecado em Abel. A ação correta de Abel o incomodou. E em vez de olhar para o Senhor e resolver o seu problema, ele matou o irmão. É sempre aquela tendência de jogar a culpa no outro. Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 16. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar Caim 7 vezes, sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então aqui no versículo 13, Caim disse, é maior a minha punição do que eu possa suportar. Talvez Caim estivesse dizendo a Deus que seu pecado não podia ser tão grande assim, para ter aquela punição. A punição é muito grande para o meu pecado. Não foi um pecado tão sério assim. É como se ele estivesse minorizando a força do pecado. Então ele não reconhecia que ele tinha cometido um pecado tão grave. O pecado é uma doença que faz com que o nosso raciocínio se embote. E você não enxerga coisa alguma. O problema de Caim se chamava Caim. O nosso problema somos nós mesmos. Nossa alma, o ego, que quer resolver, quer ajudar. Nós queremos decidir sozinhos. Há uma rebeldia em nós contra as coisas de Deus, mesmo depois de salvos. Isso é uma cegueira, meus irmãos. Versículo 14. Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Essa é a atitude daqueles que se rebelam definitivamente contra o Senhor. Preferem morrer a se arrependerem e se chegarem a Deus. Isso aconteceu com Judas. Ele se enforcou. Preferiu a morte do que o arrependimento. Deixou que o remorso o matasse. Na tribulação, em Apocalipse 6, 15 a 17, os incrédulos, que ainda que sabendo ser juízo de Deus o que estava acontecendo, preferirão morrer a se arrependerem e se converterem a Deus. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então essa atitude que aqui está relatada no livro de Apocalipse, começou com Caim. No verso 5, Deus disse, o Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar a Caim 7 vezes, sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então, quem te matar vai ser morto 7 vezes. Ninguém vai te matar. Você vai andar com o seu pecado na terra. Essa foi a maldição de Deus sobre o pecado de Caim.
No verso 16, então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E ele se retira da presença do Senhor. Aqui significa que Caim nunca mais voltou para Deus. Ele se retirou da presença do Senhor deliberadamente. Amados, Deus é onipresente, mas apesar disso, podemos viver longe dele. Caim se afastou de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 12. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então a Bíblia diz que Caim era do maligno. Se Adão e Eva foram os primeiros salvos, Caim foi o primeiro ímpio destinado ao lago de fogo, a estar eternamente separado de Deus. Caim perpetua a sua atitude rebelde numa geração rebelde. Já a fé de Abel é um marco para nós até hoje. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. De Abel e de Caim saem duas linhas perante Deus. Quando Deus olha para a terra, vê a humanidade inteira dividida assim: os que seguem o caminho de Abel e os que seguem o caminho de Caim. Deus não olha a humanidade a ver dividida em raças, classe social, nacionalidades. Ele a vê dividida em dois caminhos: os que querem chegar a ele através de obras, humanismo, e os que chegam a ele através do sangue do substituto. O caminho daqueles que sabem que neles mesmos não há a menor condição de retornarem àquilo que o homem perdeu lá no começo, a vida de Deus. O que o homem perdeu lá no início foi a vida de Deus. O caminho de Caim desemboca no lago do fogo, e o caminho de Abel conduz a Nova Jerusalém, aquela cidade que o Senhor Jesus está preparando para que estejamos com ele para sempre. Então, queridos, a história de Caim e Abel, ela traz para nós profundas lições de vida. Uma delas é que Deus, ele estabeleceu um padrão. E nós não podemos sair fora do padrão de Deus. Caim sabia qual era o padrão. Ele poderia oferecer a sua oferta a Deus, mas teria que ser acompanhada com o sangue de um animal inocente. Esse era o padrão. Porque o padrão apontava para Jesus, para o sacrifício na cruz do Calvário. Mas Caim preferiu o caminho da desobediência, da rebeldia, que culminou com o primeiro homicídio, quando ele mata o seu irmão por inveja, por uma raiva incontida, um ódio que o levou a cometer esse ato abominável. Caim abriu um caminho, e por esse caminho tem passado muitas pessoas que optaram por uma religião calcada nas obras, tentando agradar a Deus nas suas próprias forças. Enquanto que o caminho de Abel é o caminho da graça, é o caminho do reconhecimento de que nós dependemos de Deus e que Deus vai nos proporcionar aquilo que realmente precisamos para a nossa salvação. Ele nos deu o Cordeiro, o seu Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos concedeu a vida eterna. Então, que nós entendamos isso. E que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não entendeu ainda que você está no caminho de Caim, que essa mensagem, que essa aula possa tocar no seu coração e você abra o seu coração para reconhecer a obra perfeita que Deus fez por você quando ele permitiu que Jesus morresse naquela cruz. Vertesse o sangue dele, o sangue inocente dele foi derramado para que os seus pecados fossem perdoados. Arrependa-se, confesse o seu pecado a Deus e convide Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Este é o caminho de Abel. E eu convido você a seguir por esse caminho. Amém? Estamos terminando a aula de hoje.
certo? Na próxima aula vamos para Gênesis capítulo 4, versículo 7 e vamos continuar ainda falando sobre Caim e Abel, certo? Ainda vamos continuar falando um pouco mais para encerrarmos todo esse assunto sobre a questão da corrupção do coração do homem após as quedas, né? Então vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Eu quero convidar você agora, né, a estar curtindo esse vídeo, se você gostou do vídeo, né? A gente tem preparado essas aulas com muito carinho para vocês, que são alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. E você pode também curtir, além de curtir o canal, você pode também se inscrever. Nós temos outros cursos muito interessantes, ok? Acabamos de lançar agora um curso específico sobre ansiedade. Você já vai encontrar a primeira aula aí na playlist, é só clicar e você já vai encontrar a primeira aula sobre ansiedade. Então, inscreva-se no canal, toque lá no sininho para você receber as informações quando houver vídeo novo. E toda semana sai vídeo novo, viu, gente? Também queremos encorajar você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Temos recebido feedback de pessoas que estão sendo abençoadas, pessoas que estão passando realmente o vídeo para outras pessoas. Essa semana mesmo eu recebi o depoimento de uma pessoa que compartilhou o vídeo, aliás, compartilhou o livro que nós escrevemos sobre ansiedade com uma pessoa que está enfrentando lutas com crise de ansiedade. E nós já indicamos para ela o vídeo que foi lançado ontem, tá? Já saiu ontem esse vídeo no nosso canal. Então, não deixe de compartilhar, queridos. É uma forma de evangelização, é uma forma também de fazer missões, ok? Que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios, o seu ministério. Eu oro em nome de Jesus e abençoo a sua vida agora. Eu declaro que a vontade de Deus há de se cumprir na sua vida e que Deus o conduza sempre pelo caminho de Abel, pelo caminho da fé, na graça poderosa do nosso Deus, e que a sua vida seja marcada por esse compromisso de fazer tudo dentro do padrão que Deus estabeleceu. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.